estilo das vibrações. O universo tece seus fios invisíveis. Lei da atração, magia em movimento, atraindo sonhos, tornando-os tangíveis. Reiki, toque de cura nas mãos, canalizando energia, amor que flui, radiestesia. Tendo em busca do equilíbrio, nossas almas se conectam, o mundo se constrói. Visualizações poderosas, intenções claras, manifestamos realidades com foco e fé. Cada pensamento, cada emoção, criando nossa jornada, passo a passo, pé ante pé. Reiki, toque de cura nas mãos, canalizando energia. Olá pessoal, estamos aqui começando mais um Conexão Energética. Eu, Anderson, e minha amiga Fabiana. Hoje, Fabi, vamos falar sobre curas. Ótimo, adoro cura, meu campo. Cura energética, cura. A gente precisa se curar de todos esses males que a gente carrega. E Anderson, o que você entende sobre cura? Só para eu entender um pouco. Você que ainda não está no meio, talvez, trabalhando assiduamente, mas que tem tem o estudo já, tem esse conhecimento. O que você enxerga como curas? Eu vou te falar assim, para mim, cura antigamente era só quando você estava doente e se curava. Resfriado, câncer, coração. Nossa, o fulano se curou. E hoje eu vejo que a cura é tão abrangente, tão abrangente. E assim, a gente tem cura, ainda mais agora conhecendo o que eu estou conhecendo, a gente vê que a gente tem cura até mesmo de, como que eu posso dizer, de algo que eu carrego que não é meu, que é do meu pai, que é do meu avô, e eu tenho que curar aquilo para mim poder viver uma vida mais leve. Então, para mim hoje a cura ela é tão abrangente, Fábio, que eu não consigo te dizer assim uma cura fixa. Não é mais eu curei a doença. Porque a gente tem tantos males que não são doenças, mas que podem se tornar doenças que a gente carrega e que isso vai fazer com que a gente fique doente se a gente não curar. É isso. E você fala sobre isso, né? Hoje a gente chegou aqui conversando sobre a parte energética também, né? O quanto é importante a gente entender, né? Que nós estamos falando aqui sobre curas no geral, vamos falar assim, não só na parte energética, mas o quanto é importante a gente entender dessa parte energética, dos campos energéticos, né? O que você entende sobre campos energéticos? Você tem alguma explicação para explicar para nós? Campo energético que eu, pensando assim, eu falo para você que nem eu te falei, com o conhecimento que eu estou adquirindo ainda, mas a gente tem um campo muito vasto energético. Eu digo isso, Anderson, sabe, para fazer pergunta, só esclarecendo, porque eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo também têm essa percepção, e eu às vezes me sinto assim, porque como a gente vai estudando, você também, hoje você tem outro conhecimento, às vezes a gente está falando de numa linguagem que as pessoas não estão entendendo, né? Então, por isso que eu queria saber, como que você vê isso? Por isso que eu digo, né, que hoje a gente consegue ver um pouquinho mais, porque a gente está saindo daquela bolha, está saindo da bolha de cura ser apenas doença e não outras coisas. A gente não está curando a alma, que às vezes a nossa alma está ferida, né? E às vezes o que a gente precisa curar também é o nosso campo energético. Que o meu campo energético, não sei, eu ainda não medi para a gente saber, mas ele pode ir daqui até 2 quarteirões, como ele pode também estar tão machucado que ele está restrito só aqui. Verdade. É isso. Sim. E quando a gente fala das curas energéticas, né? Você falou uma coisa que até já tocou aqui em mim. Cura da alma. Que na realidade é o que Jesus veio fazer, eu acho que em terra, né? Cura da alma. Quando a gente fala das doenças, é o corpo físico. A doença já
manifestada no físico, mas e o que está vibrando dentro de nós? Aquela que está lá dentro, que a gente às vezes está em curas, que a gente está falando agora de traumas, né? E esses traumas, como você já estava conversando agora há pouco, né, falando sobre isso, os traumas não vêm só dessa existência. Os traumas às vezes estão vindo lá atrás, e você falou muito bem, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso, que você estava falando agora há pouco sobre os traumas que pode estar dentro do nosso campo familiar. O que eu estava falando antes era assim, que a gente às vezes fala sobre vidas passadas e as pessoas têm a mania de remeter à reencarnação. Mas não é só isso, vidas passadas. Vidas passadas também, ela não é sua. Ela é de um ancestral seu. E você vai carregar a sua ancestralidade. Então, quer dizer, a gente vai estar aqui nesse campo energético, às vezes ele pode estar grande como ele pode estar pequeno, a gente vai estar carregando um bisavô, um avô, um pai, muitas vezes um tio. E a gente tem um grave problema que a gente não olha para isso, é que quando eu fiz constelação eu vi muito isso. E a constelação ela abre muita gente para isso, né? É mesmo, e a gente fala as pessoas não entenderam também muito bem a constelação, né? Mas não é só constelação, a gente tem diversas ferramentas que fala a mesma coisa, do olhar voltado para trás, até mesmo na parte científica, né? Então, eu, quando entrei na parte energética, eu sou muito racional, eu precisava fazer com que os meus clientes também entendessem através da minha percepção, porque o energético, ele não é tangível, né? Esse que é o problema. A pessoa acredita ou não acredita. As pessoas que chegam muito lá no meu espaço, acho que foi você mesmo, falou assim, Fabiana, o pessoal chega aqui quando não tem mais nenhuma opção, né? O cara já tá no limite. Mas é por isso que eu falo, Fábio, que a gente tem a mania de achar que a cura, ela vem só na doença. E hoje eu sei que não, porque assim, eu carrego já aqueles sintomas de doença no meu campo energético e que ela pode vir, como dizia minha avó, não carrega uma água, menino, que você vai ter câncer. Então, assim, os antigos já sabiam disso. Se eu carregar uma mágoa, eu vou ter câncer. O que é a mágoa? Ela também não é tangível. Não é. Ela não é palpável, ela não está aqui no teu corpo. E você percebe que isso é um sentimento? É um sentimento. Que fica denso no seu corpo e manifesta isso em doença. E que vai ferir a sua alma e o seu campo energético. Exato. E aí você está aberto para tudo. E é tão interessante, como você falou, a cura é tão ampla, né? A gente falar de... eu digo assim, é muito vasto. Porque a gente pode estar falando de físico, a gente pode estar falando da alma, pode falar de ancestralidade, e aí a pessoa, às vezes, aí eu preciso falar porque aí vem da minha área, às vezes a pessoa quer curar em uma sessão. É o que eu digo, né? Eu sempre falei isso para ti. 47 anos carregando tudo isso, eu quero que... 47 só a sua parte, né? Da sua família, que a gente está falando. Fora o que eu carrego. Então... Aí eu quero chegar lá, deitar lá na maca, fazer 1 hora e meia de sessão, levantar dali e falar, nossa, eu sou uma nova pessoa, eu não tenho mais nada daquilo. Isso não vai existir. Não existe. Isso não... Agora você que está há mais tempo na área, o como a gente precisa e como a gente faz para chegar nessa cura da alma, a cura da energia. Nossa. Anderson, você sabe que a primeira coisa que tem que ter é permissão. A sua permissão, a permissão da pessoa. Né? As pessoas acham que a pessoa que está ali tem a obrigação de curar você. Não. E isso eu falo para cada cliente meu, porque os meus clientes lá, o consultório é meio familiar. A esposa que vem primeiro, geralmente a tendência é a mulher, né? A mulher tem essa capacidade, essa habilidade maior de querer se curar.
E aí alguns homens vêm através delas, os filhos vêm. E aí às vezes tem gente que quer arrastar a família. Eu falo, não, 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 não. Porque você vê, às vezes a pessoa não quer se curar, Então ela não vai se abrir. não vai se abrir. Então, primeira coisa que a gente tem que ter é a permissão. O quanto você está disposto a fazer isso. Eu tenho uma clientinha especial que ela, esse ano, ela falou, não, não tem jeito. Esse ano eu vou me libertar disso. Das dores dela em particular, né? E aí ela falou, ela tá fazendo tanto a parte com uma psicóloga, quanto a parte terapêutica energética comigo. Essa pessoa, com certeza, ela vai chegar daqui um ano e meio, vai olhar para trás, a vida dela vai modificar. Como que a gente sabe que está tendo um progresso? Quando você olha para trás e você vê que você já está diferente. E aí você entende o que o pessoal fala de salto quântico. Do salto, nossa, o salto quântico. Você olha para trás e fala assim, nossa, não parece que faz só um ano. As pessoas. E aí que também tem a ver, além do salto quântico, a realidade. A realidade que a pessoa está vivendo. É diferente da realidade daquela pessoa que continua no mesmo lugar. Sabe como a gente percebe muito essa realidade do salto quântico? É quando você mora fora do país. Eu não sei se você teve essa possibilidade, mas quando você mora fora do país, as coisas acontecem assim, as mudanças são enormes em um ano. Né? Você aprende, talvez, se você tiver dedicação, uma língua, você aprende a se virar, você aprende N coisas. Aí você volta para o Brasil, volta para sua família e você vê que tá tudo igual. Aí você fala assim, eu não me encaixo mais nisso também. Né? Então, e aí as curas são essas. Você olha a mudança de quem você era e aonde você está, né? Que até é uma obrigação do ser humano, é a melhora contínua, é você se melhorar e não melhorar pelo outro, para o outro, é melhorar para você. Então a nossa cura, na realidade, além da permissão, é a gente começar a ter o entendimento que está dentro de nós, não fora. Eu sou o quê? Eu sou um guia com as ferramentas, mas quem que se cura de verdade é a pessoa. Você tocou num assunto que é a permissão. A gente sempre fala muito de permissão e às vezes a pessoa não entende. Né? Até para você aqui que está ouvindo a gente, está assistindo, só para poder entender um pouquinho mais sobre permissão, principalmente nesse caso de cura que tem tudo a ver. A permissão. Eu posso falar para você que eu quero. Pode. Mas o meu subconsciente pode falar que eu não quero. Com certeza. Mas por conta do que isso? O que me leva a dizer que não? Lealdade. Lealdade. Lealdade, a grande maioria. A lealdade com a família, né? Medo de mudança também. Medo de mudança, porque se você muda, o que acontece? Você provavelmente vai perder alguém. Quem que você está perdendo se você avançar, se você se curar, se você começar a ganhar dinheiro, for próspero? Às vezes, na sua cabeça, no inconsciente, você pode acreditar no seu inconsciente, tem alguma crença que se você tiver toda essa melhora, todo esse progresso, toda essa alavancagem financeira, as pessoas que você mais ama vai ficar para trás. Fábio, agora não precisa nem falar nome de clientes nem nada, que eu sei que você tem um monte, que tinha esse problema de questão financeira. Vários. E nisso tudo, eu sei que eles são curados porque a gente conversa, a gente vê. Eles são curados, veja, isso não é uma doença, não. E isso não é... Não, talvez seja uma doença da alma, porque ele tá ali restringindo ou sendo fiel a algo que nem mesmo ele sabe o porquê que ele é fiel, correto? Sim, mas isso é uma cura. É uma cura do campo familiar, porque provavelmente dentro desse sistema ele está vindo nesse mesmo pensamento que nós vamos falar de escassez há muito tempo atrás. Então é uma cura do campo familiar. E a gente entende a escassez como algo enobrecedor, mas não, como a gente já falou, não é. Qual é a grandiosidade? Você não ter dinheiro para ajudar as pessoas que você mais ama.
né? E aí, quando você vê isso, o que que acontece? Por exemplo, eu tenho vários casos em que a família veio de berço muito escasso, né? Com falta até de comida, e aí a pessoa não consegue ganhar dinheiro. Ou se ganha, pior ainda, Gasta tudo. ganha, gasta. Então ela chega, ela tem uma trava de ganho, ela chega ali e para. Aí a pessoa vem, e aí a gente tem que entender, não é em uma sessão. Porque o amor pela família, por mais a gente fala assim, né? Ai, meu pai não é bom, minha mãe, nossa, é uma megera. Gente, nós temos que entender que a lealdade nossa, o amor pelos nossos pais e os filhos é muito grande. Não importa quem é seu pai e sua mãe. Né? Quer dizer que ele é ruim, a gente tem que conviver? Não, a gente tem que perdoar. E nessas curas são muito grandiosas. Eu tenho muito aprendizado que às vezes que eu diz o boom, né? A consciência que expande. Que eu entendo em vários momentos que a pessoa não quer se libertar para não perder, igual exatamente a gente falou, o pai, a mãe, os irmãos. Porque eles mesmos, na realidade, quando a pessoa está vivendo a família da escassez, você pode ter certeza que lá tem falas de crenças limitantes. Dinheiro não dá em árvore. Exato, Dinheiro não é capim. Eu não exato. tenho banco. Guarda hoje, que senão amanhã você vai estar passando fome. São coisas que a gente ouve de criança. De criança. E você sabe que eu tenho uma pessoa muito próxima a mim que trocou de carro. Ela não conseguiu levar o carro para o pai e para a mãe ver durante algum tempo. Olha que Por quê? interessante. Porque o pai e a mãe não tinham carro como eles tinham. Aí até ela falou, depois que ela viu o primeiro episódio, Uhum. falou, nossa, eu tenho um problema muito sério com relação a isso. Porque eu tinha vergonha de mostrar o meu carro, que era muito bom, porque meu pai não tinha. Chegar para ele e falar, olha, meu carro. Isso é uma lealdade, né? Isso é uma E ao mesmo lealdade. tempo é uma doença que a É gente uma tem, que é uma doença, trava. é uma trava, porque você pode, na realidade, isso é muito interessante, Anderson. Eu acredito, assim, meu ponto de vista, não precisa contar como verdade, que nós, como pais, né? Você tem filho, eu tenho dois, nós, pais, nós precisamos, na realidade, é uma obrigação para mim, eu sinto como uma obrigação, me curar, né? Nos curar para que nossos filhos tenham a possibilidade de ser melhor, mais prósperos, mais felizes. Só que o que, que a gente faz? A gente não faz as curas. Nós nos vitimizamos, nós colocamos justificativas para ganhar dinheiro. Nós culpamos pessoas, culpamos política, culpamos. A gente é cômodo no ruim. E aí o que acontece? Nossos filhos, que é no caso desse relato, se sente culpada, envergonhada de ter mais que os pais. Na realidade, ela tem que fazer mais, mas por que ela não faz? Porque os pais não fizeram. Olha a trava É, aqui. Meus pais não têm, como eu vou ter? Sim, tem que ter. E se os pais não tiveram, nós temos que abençoar nossos filhos, falar, filho, você pode mais. Mas provavelmente no inconsciente da família dela, ela sente essa trava. Inconscientemente, o pai e a mãe, ou o pai ou a mãe, deve ter inconscientemente, porque eu já vi um caso em que o pai colocou a trava. A pessoa escutou de uma outra forma. Ela escutou assim: nossa, como a fulana, filha do meu irmão, pode ter uma casa melhor que o dele. Travou. pronto, já é o Já é o suficiente para você comprar suficiente. aquilo e ter como verdade, né? E culpa porque não pode ter mais. Você viu que tem uma trava? Se a pessoa tem uma trava para baixo, piorou. Se tem uma trava para cima, ainda vai lá. Mas Você ela ainda podia consegue chegar lá, chegar né? lá, mas você podia ainda mais. Então, as curas que a gente está falando não é só físico, é a cura de um campo familiar que a gente entrou. Nós, como pais, na obrigação de se curar sempre, os nossos filhos terem maiores e melhores oportunidades, e eles assim por diante. Só que a gente está o quê? Sendo leal nas coisas ruins. E essa lealdade que a gente, na verdade, acaba trazendo, principalmente da egrégora da família, né? Ela é complicada porque às vezes você ouve assim do teu pai, da tua mãe, de um tio, assim, o que a gente precisa é
dinheiro para comer, beber e se vestir. Pronto. Você já colocou aquela trava que nem casa você precisa. Você só precisa comer, beber. E aí vai perpetuando isso. Então, nós estamos falando de uma coisa que é uma cura em campo familiar. Eu entendo como uma cura, por isso que a gente não fala só do campo, né? Não tem mais. O físico também, mas a gente está falando do campo familiar, mas dentro do campo familiar, nós também temos doenças que vão sendo mostradas de geração em geração. E que ficam perpetuando, né? Toda vez, alguém da família vai ter isso. Agora que você deu uma explanada pra gente sobre o que você, então, Fábio, consegue me dizer sobre cura energética, cura da alma, cura dessas travas. Na realidade, eu acho que o meu maior sonho hoje é que as pessoas entendam de energia. Da alma. Não olhando a parte de energética e alma como culto, mas como você entendeu o seu ser, né? Você mesmo. E nas curas energéticas, nós temos a possibilidade que no campo científico as pessoas não têm. Então, na parte energética, a gente tem diversas formas de trabalhar as curas. Né? Nós temos as formas de se curar à distância, nós temos as formas de se curar através dos campos familiares, nós temos percepções, por exemplo, com as diversas técnicas, né? Nós estávamos falando de lealdade, eu já peguei alguns clientes que eles não liberavam sentimentos mais densos de raiva e culpa, porque se ele liberasse esse sentimento, ele ia perder a pessoa que era o único elo que mantinha ele com aquela pessoa. Que às vezes é um pai, às vezes é uma mãe. Que não foi um pai e uma mãe, mas o que liga é o sentimento de raiva, mágoa, ressentimento, culpa. E se ele liberar ou ela liberar aquilo, o elo acaba. Olha que interessante isso na parte energética e do inconsciente. Eu digo muito inconsciente porque isso fica marcado. A gente fica guardando por séculos isso, né? Isso fica ali. E se eu não tratar, é igual. E eu tô tratando de um monte de coisa. Você pegar o caderninho lá, meu Deus do céu, né, Fábio? Mas se a gente não quebra isso, eu vou levando. A minha filha daqui a pouco vai ter isso. Exato. Por quê? Porque eu não quebrei. Eu tô dando para ela o mais do mesmo. Toma aqui mais um pouquinho disso que eu também tenho. E quando você fala da cura da alma, isso é meu ponto de vista também, o que eu entendi. Quando claro que você nunca vai estar 100% curado, porque senão a gente não estaria aqui na Terra, porque eu acredito que aqui a gente está num grande aprendizado, mas se você liberar essas energias de mágoa, ressentimento, raiva e ódio, você tem o que dentro de você? Mais espaço para ser um ser de amor. E aí você começa a potencializar o seu ser naquilo que realmente a gente veio para ser, em amor. E aí por que a gente não se cura? E aí a gente entra, aí a gente talvez vai entrar em um pouquinho, talvez as pessoas vão rejeitar isso, né? Na parte de religiosidade, religião. Porque quando eu falo para os meus clientes, às vezes eles se sentem culpados, porque eu tenho muitos clientes de coração bons, muitos, né, devotos, e aí o que acontece? Eles entendem que eles têm que ser bons, mas eles estão em dores, eles não liberam aquelas dores para potencializar. Então eles estão lá, numa vida difícil, com um monte de dificuldade, né, ajudando o outro. Eu falo que eles são tudo manco, ajudando outro manco. Cura isso, né? Fique um pouco mais liberto disso tudo. Veja o quanto você vai expandir, o quanto você vai ser maior e potencialmente melhor para aquela pessoa. Por isso que as curas da alma é tão importante. E aí talvez a gente entre num contexto, né, que a gente falou de curas à distância. Isso não vem de hoje. Venha bíblico, né, Anderson? Eu digo assim, você tem um conhecimento tão grande sobre isso. Tem algo dentro da Bíblia que fala sobre as curas, né, de Jesus? Tem. E eu vou até te falar aqui que a primeira vez que eu
Anderson, vi algo sobre cura à distância, essas coisas, foi com radiestesia. Então você pega o pêndulo, pega o testemunho, que é o nome da pessoa, uma foto, um cabelo, alguma coisa assim. Aí você coloca lá no gráfico e faz emanando aquela energia para a pessoa. Então a radiestesia, assim, eu falei, meu Deus, isso é loucura. Onde já se viu, não tem como. E aí foi indo, eu assisti algo que tinha uma passagem da Bíblia, onde tinha um centurião, que ele pede para Jesus curar o servo dele. Aí Jesus fala, então vamos lá. Ele fala, não vai dar tempo. Mas se você disser uma palavra, ele será salvo, porque eu não tenho... eu não sou digno que você entre na minha morada, Senhor. Aí Jesus fala, tua fé salvou, pode ir que ele vai estar curado. Quer dizer, Jesus estava num canto e ordenou e houve a cura. Então, assim, a gente vai vendo que isso não é uma coisa, é uma tecnologia de hoje. É uma coisa que já vem há muito tempo. Hoje a gente tem uma máquina de ruído branco, que você coloca todos os dados e ele te envia. E é impressionante que você sente aquilo. Então, nós temos alguns equipamentos já, né, à nossa disposição. Isso está fora, talvez, do contexto da grande maioria das pessoas que estão nos ouvindo. Só que, para você ver, Jesus ele era tão grande, tão magnífico, que ele curou a pessoa por completo. Só que, hoje, a gente não consegue ter a magnitude de Jesus. Então, a gente tenta curar a alma, curar energeticamente as pessoas. Por quê? Porque isso vai te trazer doença amanhã ou depois. É fato. Você falou uma coisa sobre Jesus e eu escutei sobre ele acho que em um canal do YouTube. Nesse canal, e é bem interessante o que você está falando. Jesus era um ser, nós não podemos nem se comparar com ele, mas nesse vídeo ele falava que uma das coisas que Jesus não tinha e que ele já ganhava assim a passos, né, de nós, passos galopes, programações. Ele não tinha as nossas programações, que é exatamente isso que a gente está falando. As crenças, as lealdades, né, os traumas, o que o trauma gera na nossa vida, né, trauma desde a gestação, na hora que o bebê está sendo... Então, tudo isso é muito importante, porque a gente não entende o quanto é importante a gente, quando a gente está na gravidez, o quanto é importante a gente já estar cuidando desse bebê, até antes. Nós temos, né, pessoas que bebem, que fumam, usam drogas, isso tem algo que fixa dentro do contexto de curas, entende? Então, isso aí, quando a gente fala de Jesus, Jesus não tinha programações. O que a gente precisa fazer? Eliminar o maior possível essas programações que a gente tem. E essas programações, Fábio, a gente pode dizer que é algo que está no nosso DNA, né? Campo energético. A gente já vem com um campo energético nosso, novo, mas ele já vem também com registros, ou não? Olha, aí a gente vai ter que... A gente tem várias opiniões, né? Tem alguns que falam que as informações ficam dentro da coluna, né? Tem pessoas que falam N coisas. Eu acredito que vem com uma impressão, né, um registro de informações dentro do nosso DNA. Até porque o nosso DNA, 98%, se eu não me engano, é considerado lixo. A gente nem conhece o nosso DNA. Chamado DNA lixo. Você acha que o nosso DNA é lixo? Deve ter muita coisa que a gente nem sabe ali. Então, no meu entendimento, né, e eu acho que até mais cientificamente, para a gente poder entender, ele vem... em alguma coisa dentro do DNA. E outra, cada célula tem DNA. Então, nós somos tudo isso. As informações estão em todo o nosso corpo.
Então, assim, as programações, elas estão vindo desde quando? Voltamos lá ao que a gente está falando no começo, não adianta. Quanta coisa a gente não tem de pessoas que a gente nem conhece. Tem pessoas que conhecem até o vô, mas e o bisavô e o tataravô? Tem muitas sequências que a gente não entende na nossa vida, né? Porque às vezes a gente faz coisas que o nosso tataravô fazia. Sim. Eu conheço pessoas que falam assim, nossa, o fulano tá fazendo igualzinho o vô dele fazia. E é como a gente estava conversando antes, isso também é bom, mas também é ruim. É. Porque você pode trazer os dois para você. Na constelação, isso é uma coisa muito legal, porque uma constelação bem feitinha, a gente consegue ver muito dessas lealdades familiares. Eu digo que a constelação, ela tem 3 níveis, né? Nunca ninguém me falou, mas foi assim que eu entendi na experiência. A primeira fase da constelação é só quando a gente vê as movimentações, eu digo isso nos bonecos, tá? Não no de grupo, porque o de grupo é mais intenso. A primeira fase na dos de bonecos é quando a gente só vê a movimentação dos bonecos. Tá. A segunda fase é quando a gente começa a ver as lealdades do pai e da mãe, que vai aprofundando com o vô, que você sabe que tem alguma coisa. A terceira é quando o campo, foi onde que eu entendi o campo, abre o campo e você vê a origem daquilo, aonde começou aquilo. E a primeira vez que eu entendi aí também os processos da cura do feminino. E quando a gente movimenta a energia do feminino, e eu acredito, até falei para você, por isso que nós estamos aqui em equilíbrio, o feminino e a energia masculina, porque quando a gente começa a mexer no campo feminino, vem muita energia oposta. Porque a gente fala hoje, nós mulheres que estamos podendo trabalhar, podemos ter uma liberdade de escolha, hoje a gente vota, a gente pode estudar, e as nossos ancestrais lá atrás do feminino que não fazia nada. E eu entendi isso numa constelação que eu vi, que as mulheres foram obrigadas a casar. Algumas passaram por muitas violências, isso é muito forte para mim, porque eu não tinha entendido o contexto até aquele momento. E quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, eu preciso começar a trabalhar com o feminino. E quando eu até convidei você, eu falei, Anderson, eu preciso trabalhar com o feminino, mas a gente precisa também trabalhar com o masculino. Isso é uma cura de um sistema, não está no físico, entende? Isso aqui é uma cura familiar. Porque eu consigo me conectar com o feminino. Eu falo talvez para um público mais feminino, mas os nossos homens também estão precisando de curas. Os nossos homens também estão machucados. Muitos homens também estão se sentindo impotentes, porque as mulheres, talvez por ter ficado muito tempo aprisionadas, estamos com muita sede, estamos com a nossa força suprimindo o masculino. E dentro das curas não tem competição. Quem é maior, quem é melhor. Nós temos que ter esse equilíbrio. Tem que ter a cura, né? A cura. E quando eu olho para você, para sua família, né? Como você lida com a sua família, o seu lado masculino, eu senti que a parceria do podcast vinha para isso também, para que a gente fizesse esse trabalho em conjunto. Então a gente está falando de curas energéticas, mas a cura, como você falou, é tão ampla, né? A cura é que nem no começo eu disse, a gente tem mania de achar que a cura é só do corpo físico. Mas existe a cura mental, a cura de ancestrais. Você falando da tua experiência na constelação, eu vou te contar um pouquinho da minha. Que quando eu fui, eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? O meu bonequinho só de cabeça baixa, aí a mulher começou, quem que morreu na tua família? Quem que... Mas tá doido, eu vou embora daqui. Mas não é, aí você vai entendendo que aquilo... E ela foi me levando para um caminho até que ela achou o que era e quem era. E eu falava assim, é meu avô? Não. É minha avó? Não, estou sentindo aqui que é uma criança. Aí foi indo e eu achei essa criança. Que foi antes de eu nascer. Não é... Era da família do meu avô, não minha. Né? A família do meu pai. E aí você vai vendo
sobre a energia. Você consegue ter um tato. Parece que é algo sobrenatural, mas não é. A pessoa que já tem experiência nisso, ela consegue ter o tato da energia que te leva para aquilo. E aí a gente trabalhou aquela cura. E hoje eu me sinto muito melhor. Foi uma das fases que me ajudou a deslanchar em algumas coisas. Por quê? Porque eu curei aquilo. Eu carregava algo que eu não deveria carregar. Sim. Mas que todo mundo colocou em cima de mim porque eu carrego o nome dessa pessoa. Volta ali pro nome, né? Volta pro nome. Então, se eu carrego o nome dessa pessoa, essa pessoa ela morreu num acidente de trânsito. Vamos dizer aí que hoje deva ter uns 60 e poucos anos que ela morreu. E eu até 8 anos, não. Até uns 6 anos atrás eu tinha medo de sair para viajar, de pegar a estrada. Eu dirijo muito bem, não tenho problema com isso. Mas eu tinha medo de sair. E aí eu me curei desse medo. Então, olha onde a gente vai achar a cura. E você se curou e curou toda a sua família, porque quando você fala sobre essa carga, né, energética de lealdade familiar, na hipnose nós temos isso também, para você ver que são ferramentas diferentes, com nomes diferentes, mas é a mesma coisa. O objetivo é o mesmos, mesmo. Né? Ali a gente fala da lealdade, a gente chama de conflitos, e a gente consegue ver, né? Antes de acessar o campo energético, nós conseguimos trazer à tona quando a pessoa tem conflito com o destino. A gente chama de conflito com o destino. Um dia eu chego lá. Mas, por exemplo, você só falando isso, eu já tenho certeza absoluta que você já se desprendeu disso. Mas nós temos casos, eu não sei se eu já citei aqui, mas peço desculpa, eu vou repetir. Por exemplo, no caso do Bruce Lee. A repetição da morte dele, do filho dele, é exatamente igual. Isso é um conflito. E se bobear o nome era igual também, né? Não me lembro. Era Bruce e o outro era Brandon. Mas ali tinha um conflito com o destino. Então, assim, tem pessoas que ela começa a pegar, tudo, é a idade, casamento, né? Não houve a cura, porque não tinha o entendimento. Então, o que seria também tudo isso? Uma consciência. Despertar a consciência, o entendimento das pessoas para entender que existe ferramenta para se libertar disso, seja ela qual for, né? Você buscou a constelação, nós temos diversas. Qual que é melhor, Fabiana? Qual que é melhor, Anderson? Aqui vai resolver. Eu acho que a melhor é aquela que você se identifica, Exatamente. Né? Identificar com a pessoa, identificar com a ferramenta. Igual você falou para mim da outra vez, o reiki, ele não te aflorou tanto. Não quer dizer que ele não é bom. Exatamente. Quer dizer que para você, ele, digamos assim, ele não foi suficiente. Exatamente. A gente tem que entender isso, que não é uma coisa de, isso não funciona. Não é para mim. Anderson, foi perfeito o que você falou. Isso é bem legal, porque as pessoas às vezes falam assim, não tal técnica não é boa. Não é boa, ou para você, mas ela vai ser boa para alguém, né? Hoje eu acredito que todas as ferramentas são maravilhosas, é o que eu falei. Uma está falando da constelação, outra está falando de hipnose. Ferramentas diferentes, mas com resultados muito parecidos. Se você tem um resultado, a liberação, ela é ótima, né? Por exemplo, é o que eu falo bastante também para as pessoas. Eu tenho uma energia, as pessoas vão chegar para mim na minha energia, mas vai ter pessoas que vão chegar até mim e vão me odiar, não vão gostar de mim. Porque não é para ser. Vai ter uma outra pessoa que vai conseguir melhores resultados com ela do que eu. Os mais antigos diriam assim, o santo não bateu, né? O santo não bateu. Eu ouvi muito isso da minha avó, o santo não bate. E a gente fala, por exemplo, você estava falando de radiestesia, né? Radiestesia, a gente entra na mesa radiônica, que é tudo energias que a gente não vê, e é movimentado, e é fantástico. Eu, por exemplo, de vez em quando eu uso pêndulo no meu espaço para poder tirar umas dúvidas, eu uso, mas a ferramenta em si eu também não consigo trabalhar, porque eu já descobri que eu tenho aqui a crença que eu preciso trabalhar bastante, colocar a mão na massa. Mas, por exemplo, eu fui fazer uma sessão de mesa radiônica. Na hora que estava fazendo, eu estava extremamente incomodada.
Porque estava liberando algo, e isso é muito interessante também para a gente entender, que naquele momento da cura estava liberando algo que o meu inconsciente, o meu campo aqui não estava gostando muito, não. Ele queria que ficasse lá. Isso é uma crença? Isso é um... O que a gente pode dizer que seria isso? Você não querer liberar É o inconsciente. é o inconsciente que está fornecendo isso, né? Mas é uma trava de uma crença, talvez. Não sei se seria uma crença. Pode ser uma crença, pode ser lealdade. Lealdade. A lealdade é muito forte. A lealdade é muito forte. Que é aí que a gente realmente compra as travas e deixa ali, né? Deixa. A gente também tem que entender a mente, né? Porque se a gente começar a entender a mente, a gente vai ver que ela não está escondida à toa no inconsciente. Porque a mente, ela quer fazer o quê? Ela quer te proteger da dor. Você escolhe ou se proteger da dor ou escolhe o prazer. Então, se ela está incomodada, é porque ali tem algo como alguma dor que não quer ser mexida, não quer ser vista, não quer que mexa. Então, te incomoda. Porque senão você vai olhar para aquilo e vai doer de novo. Então, o que o inconsciente faz? Não mexe aqui, que aqui tem dor. Fica aí quietinho. Entende? Uhum. E aí, por quê? Porque a sua mente quer te proteger de você acessar algo que vai doer. E não quer dizer que seja só sua. Na realidade, a dor que você pode estar querendo liberar pode ser de seus antepassados. Pode ser algo que nem seu não seja, né? Exatamente. Algo que tem lá de um avô, um bisavô, isso. Um pai. E quando a gente mexe com o antepassado, as dores são mais profundas e mais pesadas. Pensa assim, hoje a gente tem que agradecer que a gente está vivendo hoje. A gente tá, nossa, agora se a gente começar a olhar só um pouquinho para trás dos nossos antepassados, dos nossos pais, dos nossos pais já foi sofrido, né? Por isso que a gente entende que a gente tem que se liberar cada vez mais fácil de se viver. Agora você começa a voltar para o vô, para o bisavô, né? Eu não sei como que é, mas por exemplo, a história do meu vô, por exemplo, que é japonês, que eles vieram no navio. Sei o que aconteceu no navio, se passaram fome, se não passaram fome. Meu avô falava japonês, ele falou que, gente, foi passado para trás várias vezes. Então, meu avô e eu tive uma dificuldade de aprender o japonês, não sei até hoje, porque meu avô aprendeu a falar português, porque ele foi passado para trás. O trabalho duro que eles... E outra, como que foi lá para eles saírem do país deles para virem para cá? Alguns estavam passando muita dificuldade. E aquela época era 3, 4, 5 meses de navio, né? Então, é isso que a gente está falando dos nossos avós. E lá para trás ainda, né? Então, a gente tem que olhar para tudo isso. Pessoas da nossa família que talvez estiveram na guerra, o que passou de fome, o que não tinha para comer. Exato. Por isso que você vê tantas pessoas ainda hoje querendo guardar comida para amanhã. Exatamente. Porque senão pode faltar. O comportamento, você não sabe de onde que você tá vindo isso aí. Que é o sistêmico. Quando a gente fala constelação sistêmica, o sistêmico é isso. Eu vejo muita gente falando assim, é sistêmico. Mas não sabe o que é o sistêmico. O sistêmico é exatamente isso. É não olhar para aquele ponto que está sendo mostrado, como você falou, olhando, mas quando você vai mexendo nas energias, fazendo as perguntas certas, você vai acessando o sistêmico, o que está dentro, o que está mais, o que não está sendo visto, o que você não vê. Isso é sistêmico. Porque tem até aquelas mulheres que falam assim, lá em casa ninguém teve sorte com o homem. Todo mundo casou, todo mundo separou, todo mundo casou grávida, tudo. Aí você começa a parar para pensar. Para mim, antigamente isso era algo assim, elas não têm sorte mesmo. Só que hoje eu começo a olhar de forma diferente, falo, mas o que está acontecendo ali? Qual é o ponto que traz todo mundo para o mesmo eixo?
Por que que ninguém tem sorte? Por que que todo homem daquela família que monta uma empresa quebra? Porque todo homem não consegue ficar mais de 4 anos num trabalho. E isso é sistêmico. Sistêmico. Isso sim é sistêmico. E você né? pega na chave, né? A pessoa está lá tratando uma coisa no presente e está lá atrás. Eu tenho vários clientes de relacionamento. É muito interessante quando você fala de lealdade familiar. Eu tenho uma cliente específico que desde que ela chegou, a gente entra e na família dela teve uma pessoa que não pôde ficar com a pessoa que ama. E dentro do sistema dela, é como se ela não tivesse possibilidade nenhuma de ficar com alguém. Então, se você não libera aquilo, ela vai ter o mesmo processo do que aquela linhagem familiar dela. Então, isso aí que a gente está falando do sistêmico é tão interessante. Eu dou risada porque eu acho muito interessante. Porque eu falo assim, gente, não acredita nas coisas que estão vindo aqui. O que nós vamos saber se melhorou ou não? Quando a sua vida começar a melhorar. É simples, né? A gente fala, tem pessoas que falam, eu tenho coisas que eu não falo, mas que eu vejo. Quando não dá para falar, eu tenho que falar, porque eu preciso da ajuda do meu cliente. E aí precisa acreditar em tudo isso que nós estamos falando aqui, Anderson? De forma não alguma. precisa, não precisa. A gente não está aqui para convencer ninguém. Só que, se você se permitir e a sua vida começar a melhorar, é porque a gente pegou na causa ali, na raiz do problema. É igual para mim, constelação era uma balela. Então, E no psicólogo era uma balela. Até você começar aí, você vê resultado. Aí você, igual eu, cheguei lá, o meu bonequinho assim. Quando a gente resolveu, o meu bonequinho ficou reto. Pô, mas Anderson, que coisa. mas isso é muito legal de você falar, principalmente para os nossos homens. Porque essa resistência de fazer as curas, essa resistência de buscar tudo isso, porque você também é uma das poucas exceções, né? A gente vê muita gente na programação neurolinguística, no coach, no desenvolvimento pessoal, mas nessas curas energéticas são pouquíssimos homens. Num consultório, são pouquíssimos homens. Os homens que eu tenho, e graças a Deus no meu espaço tem até bastante homem, mas graças às minhas meninas, né, que levam os maridos. Mas aí que tá o X da questão. Os maridos vão por quê? Geralmente por um problema bem grave. Não, mas o porquê que eles vão lá? Porque as mulheres estão se curando. Senão eles não iam. Sim. Aí ele fala assim, nossa, o que a Fabi faz que a fulana tá... Aí a mulher fica enchendo o saco do cara, o cara fala, vou ver só pra ver como que é. Aí ele vai uma, duas, ele fala, caramba, o que ela tá fazendo aqui que eu tô mudando? Por que isso é tão bom? Por que eu nunca fiz isso antes? Porque a gente tem essa crença de que se fugir do médico e da religião, não Nossa, vai dar Anderson, certo. tá vindo uma coisa aqui agora. Nossa, acessamos um campo. Acho que o pessoal vai começar a entender isso. Porque, principalmente os homens, né? Não são os homens, todos nós não buscam uma cura na parte de psicologia, de qualquer coisa assim. Porque antigamente nós temos uma crença que quem vai nessas pessoas são loucas. E o que acontecia com os loucos antigamente? Colocava na camisa de força e Choque. trancava. Exatamente. Então, imagina eu ir fazer tratamento com psiquiatra, com psicólogo, com terapeuta ou qualquer outra coisa além disso. Vamos ser considerados louco. E, na realidade, a cura está ali. Talvez antigamente sim, né? Mas hoje não mais. Precisamos liberar essa crença para que a gente possa acessar essas curas, né? E uma coisa que você falou muito interessante, que veio para falar também, quando você fala de relacionamentos, né? Quando a mulher começa a se curar e o homem não se cura junto, o que acontece? Vai desalinhar. E Vai aí, ter problemas. E o que acontece? Geralmente uma separação. Há uma ruptura. Uma ruptura. Por isso que a gente pede tanto, né? Para que o casal se cure. Porque as energias não são mais iguais. Elas não estão mais no mesmo nível. Alinhadas.
E aí começa a ter essa diferença. E se a pessoa não entender isso, a que está aqui, né? Porque às vezes é o homem também. Eu tenho alguns homens que buscam curas, que eles vão por si. E aí a mulher não faz essa cura, fica. E aí, Desbalanceado, né? e tem. E eu tenho muitos clientes ainda que não entenderam o processo da cura nesse sentido. A pessoa só fala assim, ó, o fulano é sempre apontando para o outro. O meu marido, a minha esposa, a pessoa sabe que vai para terapia, às vezes manda recadinho, ó, fala com o meu. Gente, eu não falo nada, tá só para avisar. Porque assim, eu já tô vendo que o problema não tá aqui, ou a pessoa que tá aqui comigo, o problema tá com a pessoa ali. Ela tem que vir, ele tem que vir. Porque enquanto a gente está apontando o dedo para o outro, esquece. Eu mandei a Raquel ir lá, então você fala para ela que, né? Poxa, não. E isso é fato. Por exemplo, eu tenho um amigo pessoal meu que eu te mandei, né? Depois ele até elogiou você, sim. Ele tá passando por muitas coisas que realmente ele não tá entendendo e agora tudo vai começar a fazer sentido. Sim, vai. E para ele a mudança foi tão grande, tão gigantesca, que a mulher dele tá indo. Então, assim, às vezes a gente pensa que a cura de um só vai resolver. Mas quando você casa, que você tá... Eu não estou falando de casamento e papel passado de igreja, não. Quando você se junta com uma pessoa, vai morar no mesmo teto, tua energia começa a ser equilibrada com a dessa pessoa. E quando você tem essa ruptura que um vai se curar e o outro não, é complicado. Por quê? Porque você também tem as suas doenças energéticas da alma que você não está curando e que vai dar trabalho no relacionamento. Ou eu estou errado? Não, você está certíssimo. E na realidade a gente realmente encontra a tampa. Mas a tampa a tampa ela fica meio desencaixada. Né? A borracha pode estar dando um problema na tampa. Mas o que eu digo assim, da panela e da tampa, é que se você tem uma dor que precisa ser curada, o seu parceiro geralmente vem para mostrar sua dor. Entende? Que é aquela coisa, né? O que eu não gosto na Fábio, não tá nela, tá em mim. Exato. É a minha sombra. É algo que eu não quero ver em mim, mas eu vejo nela. E esse parceiro vai despertar a sua maior dor. Se você se cura e esse parceiro te ama, essa parceira te ama, por amor a você, ela se cura também. E aí, quando se cura de verdade, aí a tampa se encaixa como uma panela de pressão. Porque senão ela fica... A borracha não fica mais atrapalhando, ela fica certinha. Exatamente. Que na realidade, Anderson, é isso que a gente busca em todos os relacionamentos. Eu sou a favor do relacionamento eterno, aquele que Deus pregou. Mas para esse relacionamento, as duas partes têm que estar curadas. Se não fizer a cura de ambas as partes, não consegue. E essa dor que ela fica, essa desigualdade, esse desnivelamento que fica, ele é tão poderoso ao ponto de realmente fazer essa ruptura acabar com tudo. Sim. Você perde um relacionamento de anos, você perde às vezes até os filhos, porque todo mundo vai estar numa energia diferente, numa sintonia diferente. E isso a gente pode adentrar bastante, porque eu acho que é o que mais precisa hoje, é o que a gente está buscando, é um relacionamento. Mas para a gente ter esse relacionamento, primeiro a gente precisa olhar para dentro de nós. É por isso que eu te perguntei lá como que seria essa cura, né? Porque assim, as mulheres, lógico que são elas as que mais vão atrás disso. Que a mulher é mais aberta. E aí o marido fala que não. Mas quando ele começa a ver a mudança nela, ele quer também aquela mudança. Ele quer para ele. Engraçado quando você fala isso, os meus clientes que vão lá depois de um cliente ter ido, exatamente isso. Eles falam assim, eu vi a mudança.
Ninguém precisou me falar. Eu vi a mudança dentro de casa. Me dá o mesmo remédio que você deu para ele, não é? Exatamente. Eu agradeço. Faz a receita aí que eu também quero. Vamos lá, né? Mas isso é porque a gente está fazendo a cura interna. É da alma. É isso que a gente está conversando sobre isso. Quando a gente começar a se curar, nosso relacionamento pessoal, a gente começa a também curar o outro. Seja levando ele para a cura, né? Como você falou, eu falo para meus clientes que às vezes você mesmo consegue, através do seu amor. É um pouco mais difícil, mas a gente consegue sim também. Porque daí a pessoa começa a entender como o outro funciona e pedir. Isso é claro. Uma coisa que a gente tem, que a gente não tem, é o entendimento da comunicação, né? Porque a base do relacionamento é a comunicação. E muitas vezes até conseguimos nos comunicar, mas um tá numa língua, o outro tá na outra, né? É aí onde dá o pepino todo. Exatamente. Um tá falando uma coisa e o outro também tá entendendo, também pode ser. Um fala uma coisa e o outro entende outra. Até porque às vezes a gente fala assim, né? Acho que a mulher tem muito disso. Fala de uma coisa com o que você tem dentro, claro, com raiva, não tá legal, e o marido entende como um ataque e entra na defensiva. Aí depois ela fala assim, mas eu não falei assim. Não. Você falou uma coisa, mas o tom de voz era de raiva. E aí a pessoa entendeu o quê? Pura raiva. Pura raiva. Comunicação. A comunicação, às vezes você está falando, mas tem o tom, tem como você está olhando, como você está se comportando. A comunicação não é só fala. E aí, no casal, está destoando da comunicação. Não tá tendo... E vai dar problema. Vai dar problema. Então, você vê que o contexto da cura é muito mais complexo. E assim, ó, quase não falamos nada de cura. Exatamente, né? não começamos, né? Porque assim, é tão vasto esse assunto, tão grande, ele é gigantesco, porque a gente começa a pensar na cura, e aí só que a gente já viu cura de relacionamento, cura de alma, cura de ancestrais, né? A cura das dores que a gente tem, que a gente não quer largar. Porque muitas vezes a gente não quer largar aquela dor também. Tem gente que traz doença... Por quê? Porque... Pela recompensa. Pela recompensa. Eu sempre digo, tem doença que é pela recompensa. Exatamente. Por que eu não me curo? Porque enquanto eu estou doente, eu recebo tudo que eu não tenho. Carinho, olhar, atenção, cuidado. O que está por trás dessas doenças? Tem pessoas e pessoas. No físico também tem muita coisa interessante, na parte energética em si, né? Eu até conversei com você da possibilidade de a gente trazer uma pessoa para contar uma cura. Né? Se a gente conseguir, a gente poderia estar trazendo ela no próximo podcast. Vamos combinar com ela, ela vem e dá um relato e do que ela se curou e de como que ela fez isso. Isso. Talvez ela não consiga, talvez a mãe, mas já é um grande avanço. Para as pessoas poderem entender, justamente. Até porque nós falando é uma coisa, agora uma pessoa trazendo um relato dela é outra. Eu ia dizer isso, é um grande avanço para quem está assistindo e fala assim, eu quero ver, eu quero experimentar. Isso. Então no próximo podcast, quem sabe a gente já traga ela. Fábio, deu o nosso horário, infelizmente... foi um belo bate-papo hoje, adorei ficar aqui contigo. Eu também, Anderson, sempre um prazer enorme, né? Pessoal, se vocês quiserem, pode deixar lá uma dica do que vocês querem saber. Isso. Deixa lá no resumo do podcast lá que a gente vai olhar e vai... E sugestionando temas, né, no comentário, porque pra gente ajuda demais isso. Nos dica, né? Para daí a gente saber o que vocês estão querendo. Isso. Então... Vamos finalizar. Muito obrigado a todos que assistiram a gente e até a próxima. Até a próxima.